Iremos apresentar um trabalho com um tema Sistema Operacional em Tempo Real Crítico, do curso de Ciência da Computação, da disciplina Sistemas Operacionais e apresentado pelos alunos Igor, Paulo e Silas. Sistema Operacional em Tempo Real é um sistema destinado à execução de múltiplas tarefas, onde o tempo de resposta a um evento é predefinido, não importando de sua velocidade de resposta, é elevado ou não. Esse tempo de resposta é chamado de prazo de tarefa, e a perda de um prazo, ou seja, o não cumprimento de uma tarefa dentro do prazo esperado, caracteriza uma falha do sistema. Os algoritmos de escalonamento de tempo real são classificados em estático ou dinâmico. O algoritmo classificado como estático é utilizado quando já sabemos o resultado a ser executado e o seu deadline, para formar as decisões de escalonamento antes da execução. O mais conhecido dessa classificação é o RMS, onde esta atribui prioridades aos processos, com base no número de vezes de execução de cada um por segundo. Ou seja, um processo que estava uma frequência maior de execução vai ter uma prioridade mais elevada. E esse tipo de escalonamento é preemptivo, ou seja, ele vai ter fatias de tempo. Agora, os algoritmos de escalonamento dinâmico não atribuem prioridades fixas aos processos. As decisões de escalonamento são tomadas em tempo de execução e as prioridades dos processos podem mudar. Os critérios para essas decisões variam de algoritmo para algoritmo. O algoritmo de escalonamento dinâmico mais utilizado é o prazo mais curto primeiro, que é também chamado de EDF. Esse EDF escolhe a fila de prontos, o processo, que tem o prazo de vencimento mais curto. Se chegar à fila, um processo que tem um prazo menor ainda, ocorrerá a preempção. Ao contrário do RMS, o EDF não necessita que os processos sejam periódicos. O EDF tem a grande vantagem de ser capaz de manter a CPU todo o tempo ocupado, porém o algoritmo é extremamente complexo. As partições de recursos são delicadas de ser usadas no ambiente multitarefas. É preciso ter muito cuidado ao utilizar. Quando uma tarefa está utilizando um dado recurso, é preciso bloquear as outras tarefas de utilizarem esse mesmo recurso. Porque se isso não for feito, os resultados podem ser não muito desejados. Os métodos utilizados para uma eficiente partição de recursos incluem o mascaramento temporário, semáforos binários e mensagens trocadas. O mascaramento temporário consiste em desabilitar temporariamente o serviço de atendimento às interrupções efetuado pelo processador. Enquanto as interrupções estão desabilitadas, uma tarefa pode passar uma seção crítica de um dado programa embarcado sem ser interrompida. Ou seja, o que isso significa? Obtém temporariamente o monopólio de um dado recurso e, como tal, o código inserido numa seção crítica deve ser curto e devem durar poucos ciclos de relógio. Se isso não for feito, as rotinas de interrupção precisam esperar algum tempo até serem atendidas, o que provoca o aumento da latência de interrupção, que é o intervalo de tempo que ocorre entre o pedido de interrupção e o início de seu atendimento. Um semáforo binário tem os resultados de bloqueado ou desbloqueado, utilizado para compartilhar recursos e para uma comunicação entre tarefas. Enquanto uma tarefa utiliza um dado recurso, pode bloquear um semáforo. Outra tarefa, antes de utilizar esse recurso, verifica o estado do semáforo e, se estiver bloqueado, não utiliza o recurso. Pode esperar que o recurso fique aberto ou pode executar outras funções. Surgem, no entanto, alguns problemas relacionados com os semáforos binários, entre as quais a prioridade invertida e o entrave. Na prioridade invertida, uma tarefa de alta prioridade é obrigada a esperar porque uma tarefa de baixa prioridade bloqueou um semáforo. Se uma tarefa de baixa prioridade bloquear um semáforo, impede que uma tarefa que verifica o estado desse semáforo seja executada.
como sendo de prioridade superior. Nesse exemplo, temos duas tarefas, A e B, e dois semáforos binários, sendo um está bloqueando o S2. A tarefa A acaba bloqueando o semáforo S1 e espera o semáforo S2 desbloquear para usar um dado recurso. A tarefa B necessita do recurso que está bloqueado no semáforo S1 para desbloquear S2, e aí a tarefa B espera a tarefa A e vice-versa. Outra forma de partição de recurso assenta no envio de mensagens. Nesse paradigma, um recurso específico é gerido por apenas uma tarefa, e as outras tarefas interrogam sobre o estado do recurso através de mensagens. Normalmente, o sistema que assenta na troca de mensagens não causa entraves e tem um comportamento mais estável que o sistema baseado nos semáforos. O STR crítico é aquele que tem um comportamento determinístico, ou seja, o prazo para execução de uma tarefa não pode ser violado. Se o sistema de um freio ABS, por exemplo, falhar ou demorar demais para responder, uma pessoa poderá se machucar. Outros exemplos de STR rígido são o sistema embarcado de navegação de uma aeronave, o sistema embarcado de proteção de linhas de alta tensão, e ambos os exemplos, se o sistema falhar, pessoas poderão se machucar. O STR não crítico é aquele também com o tempo como parâmetro fundamental, mas uma falha é aceitável, ou seja, é tolerável. O sistema que funciona em um leitor de DVD não é crítico, pois o não cumprimento de uma tarefa em resposta a um evento ou um determinado intervalo de tempo não provoca danos irreversíveis. Como nosso estudo de caso, nós adotamos o QNX. Esse QNX é um sistema operacional multiusuário e multitarefa, utilizando em operações que necessitam de equipamentos com estabilidade total na realização das tarefas, onde a prioridade é a estabilidade e segurança. O QNX é utilizado em roteadores de redes, instrumentos médicos, unidades telemáticas de veículos, sistemas de segurança e de defesa, robótica industrial e outras aplicações de missões críticas. O desenvolvimento de aplicativos sob o QNX é realizado através do compilador Watcom C ou C++. A parte visual do QNX é realizada pela sua própria interface gráfica, o Photon. As atuais versões do QNX já vêm com diversos aplicativos disponíveis, inclusive um navegador para a internet própria. O kernel QNX contém apenas escalonador de CPU, comunicação interprocessos, redirecionamento de interrupção e temporizadores. Todos os processos são executados em espaço de usuário. O microkernel é preemptivo com escalonador baseado em prioridades. Sua arquitetura é o micronúcleo, extremamente pequeno, pois a minoria dos serviços do sistema são implementados no núcleo, diferentemente do núcleo monolítico, onde a maioria dos serviços são executados no núcleo. Alguns desses serviços implementados no núcleo são os serviços de tempo real, as threads, semáforos e exclusão mútua, e demais serviços que não utilizam operações complexas. Muitos cientistas duvidam que o núcleo do QNX foi desenvolvido em linguagem C, devido à sua alta performance, mas essa alta performance está relacionada com as sucessivas redefinições de algoritmos e estrutura de dados. O QNX implementa um sistema de mensagens de comunicação entre processos, que também é chamado de IPC. Estas mensagens são pacotes de bytes passados de um processo para o outro, que permitem transmitir dados e meios de sincronização de execução de vários processos. Esse IPC ele supervisiona o roteamento de mensagens e também gerencia as mensagens de proxies e sinais. Os proxies são mensagens adequadas para notificação de eventos, onde o remetente não precisa interagir com o destinatário. Os sinais são os métodos tradicionais de comunicação assíncrona. Quando é realizada a sincronização entre processos, a partir do momento que uma mensagem de sincronização é disparada, o processo remetente fica em estado de bloqueio, sendo liberado apenas ao receber o retorno do processo destinatário.
Portanto, neste método houve interação entre o processo remetente e o destinatário. A única função de um proxy é enviar uma mensagem fixa a um processo específico que possui o proxy, onde é possível enviar a mensagem para um processo, sem que o remetente fique bloqueado ou esperando um retorno. Um sinal é considerado entregue a um processo quando a ação aceita por ele é realizada pelo destinatário. Nenhum dado é transmitido com sinal. Os sinais são entregues a um processo quando o processo está pronto para executar no escalonador. No QNX, que é um sistema multitarefas, existe um ganho de desempenho, pois são diversas instruções em um mesmo processo. Também não existe a criação, troca e eliminação de processos. As threads são escalonadas, assim como os processos. O responsável por decidir qual thread deve estar sendo executada em um dado instante é o núcleo. Ele também é o responsável por escalonar, efetuar as trocas de contexto e salvar as informações da thread que está saindo da CPU nos registradores de controle. Para garantir que duas threads não acessem simultaneamente um recurso compartilhado, o QNX implementa a técnica de exclusão mútua com sincronização condicional. Todo processo criado no QNX recebe uma prioridade, a qual o escalonador utiliza para selecionar o próximo processo com maior prioridade que deve estar em modo pronto. Ou seja, podemos utilizar os recursos da CPU. Existem 3 métodos utilizados, com 2 ou mais processos possuem a mesma prioridade e estão na fila de prontos. São eles o FIFO, o round robin e o adaptativo. No método FIFO, o primeiro processo a ser executado é o primeiro da fila. O processo fica em execução até ser finalizado. No método round robin, cada processo ganha uma fatia de tempo para execução. Caso a fatia de tempo não seja suficiente, o processo retorna para o final da fila de prontos. E por último, o método adaptativo, os processos recebem também uma fatia de tempo para sua execução. Caso não seja suficiente, o processo decresce sua prioridade em uma unidade. O processo só pode ter sua prioridade original de volta quando ele for bloqueado alguma vez.